Olá pessoal, alunos da Escola Estilos EGAD. Hoje estou aqui para trazer para vocês mais um instrumento para facilitar o estudo de vocês de Sociologia da etapa 1, certo? Nós vamos então estudar através da apostila que vocês têm acesso lá no site de vocês e agora vocês terão esse vídeo de apoio para facilitar a questão do estudo de vocês em Sociologia. Sociologia é outra ciência, assim como filosofia, mas Sociologia é uma ciência mais social. Ela estuda a organização e o funcionamento dessas organizações através do comportamento dos seres humanos. Tá? Ela vai estudar o indivíduo, o ser humano e seu comportamento nessa sociedade. A questão de um indivíduo saudável ou menos saudável vai influenciar numa sociedade mais saudável ou menos saudável. É essa relação do indivíduo na sociedade coletivamente que a filosofia estuda, que a sociologia estuda, desculpa. Então se estuda o comportamento individual desse indivíduo e como ele vai se comportar coletivamente. O ser humano, nós seres humanos, somos o animal com maior dificuldade de sobrevivência individual. Se nós não formos cuidados, mantidos, né, alimentados e protegidos, nós vamos morrer muito mais facilmente que qualquer outro filhote de outro animal nesse mundo aí. Então nós somos dependentes para sobreviver dos outros. Então o ser humano não é uma ilha em si, ele não nasceu para viver isoladamente, sozinho. Ele precisa viver e aprender a viver coletivamente. Né? Fomos criados dependentes para vivermos em sociedade. Sigmund Freud, que era um dos pensadores importantes da sociologia, ele afirma que o ser humano está em constante conflito. Porque a gente nasce, né, já criado através do amor entre duas pessoas. E aí tu é alimentado dentro do teu espaço lá, tu tem, durante 40 semanas, em torno de 40 semanas, tu está lá protegido, alimentado, no teu ambiente. Tu nasce, quando tu sai do ventre da mãe, tu já nasce para um espaço muito maior. Aquilo te assusta. Por isso que os bebês geralmente choram, né? Porque é muito grande aquele espaço. Estou acostumado ao meu ambiente ali, acolhedor, quentinho, onde eu ganhava tudo que eu precisava. Então eu venho para um ambiente muito hostil, muito maior, muito mais difícil. E ali eu já vou ter que começar a aprender que eu preciso dos outros. Isso é uma coisa muito difícil que a sociologia, então, vai estudar. Segundo Freud, o ser humano tem medo do convívio social, né? Porque a sua origem é individual. Tá? Então, para Freud, os medos que a gente tem estão relacionados ao desconhecido. Qual é o primeiro medo que geralmente uma criança tem? Escuro. Não conheço o escuro, tenho medo do escuro, de coisas, de lugares que não está ambientado. E eu tenho medo de uma prova que eu não estudei. Eu sempre tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do primeiro encontro que eu vou ter com alguém, porque eu não conheço bem aquela pessoa, não sei o que ela gosta. Então, os nossos medos individuais vão depois interferir no coletivo, na sociedade. Tá? Medo de doença, da sexualidade, enfim, de uma série de coisas. Tá? Então, como fuga desse medo, o ser humano vai se desassociar, vai tentar ficar, quanto mais individual isolado, ele vai se sentir mais seguro. Tá? É o normal dele. E Freud, então, vai trabalhar o ser humano, a sua psicanálise vai dividir a mente em 3 níveis, tá? A mente humana, a consciência humana. No id, a parte mais primitiva, natural. No id estão os pensamentos mais verdadeiros, mais primitivos. Aí tem o superego, que na nossa mente é a parte da moral, da religião, da ética, tá? Que é o que diz o certo ou errado. Então, assim, todo mundo pensa algo primitivo, é o id, é o que eu penso realmente. E aí o meu superego diz, não, mas tu não pode dizer isso. Né? O que tu pensa aquela pessoa, pensei, aquilo que eu penso realmente, mas aí quando o teu superego trabalha isso, tu não pode dizer o que tu pensa de verdade. Tu tem que trabalhar isso, e aí o que tu fala, o que tu demonstra é o ego. Que na verdade o ego é o teu verdadeiro ou é o teu mentiroso. Porque na verdade a gente nunca diz o que realmente está pensando, o que realmente deseja, aquilo que realmente te faz feliz, porque o teu superego, que é a religião, que é a ética, que é a moral, diz que isso não se faz coletivamente. Então, se nós fôssemos um ser sozinho, nós faríamos muitas coisas diferentes que não podemos fazer porque vivemos coletivamente. É muito interessante essa divisão aqui. Então, na verdade, nós somos uma mentira, segundo Freud, porque a gente não expressa o que realmente pensa, o que realmente gostaria. A gente faz aquilo que o nosso superego trabalha. Por isso que o id é a abreviatura de idiota.
porque é o nosso princípio mais natural, mais primitivo. Aquilo que tu realmente quer, aquilo que tu realmente pensa, é o id, tá? Por isso que uma pessoa, quando ela ingere muito álcool, por exemplo, ela fala coisas e faz coisas que ela não faria se ela tivesse sóbria, porque ela libera o seu id, ela libera o seu ponto mais primitivo. Uma pessoa que está alcoolizada, ela vai dizer coisas que o seu id diz de verdade. E quando ela está sã, o seu superego não permite. Tá? Então é muito difícil esse ser individual entrar na coletividade. É isso que a sociologia estuda. Tá? O ser humano, ele é um ser humano com tendência à depressão, porque a gente nasce do amor, a gente nasce protegido, alimentado, acolhido, e quanto mais a gente vai crescendo, mais vem cobranças, mais vem responsabilidades, mais esperam de ti, mais querem que tu faça coisas que tu não gosta. Então, tu vai se tornando um ser com tendência à depressão. Tu tem que ser muito forte, trabalhar muito dentro de ti isso para continuar saudável. Tu tem que trabalhar muito teu superego, porque cada vez mais tu vai abrindo mão do seu id. Quando criança, a criança fala a verdade, a criança diz o que quer. Pergunta tão bonito, a criança diz, não, tu tá feio. Com maior naturalidade, porque ela está no estágio do id. Quanto mais a gente vai crescendo, menos a gente pode dizer o que pensa e fazer o que gosta, porque o nosso superego é cada vez mais valorizado e o id não pode se expressar. Então o ser humano tem a tendência à depressão muito forte e isso vai influenciar na sociedade. Por isso que existe o mal na sociedade, porque o ser humano tem uma frase interessante na sociologia, que o mal do outro me faz bem. Ah, eu tô ruim, mas se eu olhar a desgraça do outro, o outro está pior que eu. E aquilo dá um alívio no ser humano. Isso não é maldade pensada, isso é maldade natural. A desgraça do outro, o fato do outro estar pior que eu me traz um alívio. Isso é uma coisa do ser humano. E isso tem que ser trabalhado para viver coletivamente. Então é muito difícil essa passagem do ser individual para o ser coletivo, que a sociologia trabalha. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Passar de uma forma mais saudável dessa questão do individual, do nosso egocentrismo, e aprender a dividir, a respeitar, a esperar a vez. Né? Então isso é um processo muito doloroso para o ser humano, que a sociologia vai trabalhar. Temos que aprender a abrir mão, né? Esperar, comer aquilo que tu não gosta tanto, porque naquele dia outra pessoa quer comer aquilo. Trabalhar no emprego que não te faz feliz, porque o dinheiro é bom. Então, vejam bem como é difícil para o ser humano viver socialmente. Por que às vezes no trânsito acontecem brigas? Porque a pessoa solta ali aquilo, tudo que está reprimido nela. Por que às vezes a pessoa que chega em casa, tu ouviu um monte de desaforo do patrão, se estressou no trânsito e tu chega em casa e despeja tudo na pessoa que tu mais ama? Porque é ali que tu consegue dar o teu alívio, porque senão tu vai explodir. Mas é muito difícil essa questão da passagem do individualismo para viver socialmente, tá? Então as pessoas fazem, isso vai perguntar a prova de vocês no trabalho, o que são para a sociologia os processos associativos. Eu preciso me associar às outras pessoas para viver um pouco melhor. Por isso que pessoas do mesmo afinidade, elas formam grupos, são amigos, participam de atividades, de igreja, de grupos, de CTGs, porque elas se sentem mais confortáveis com pessoas que pensam parecidas com ela. Eu vou me sentir muito desconfortável num lugar que eu não penso igual aquelas pessoas. Então eu procuro pessoas que pensam muito parecido comigo. Na religião, no grupo de escoteiros, no grupo do futebol e assim por diante. Certo? Então vai perguntar lá para vocês, cuidem, prestem atenção nesse detalhe aí. Exemplos de processos associativos que as pessoas têm que fazer. Cooperação, bom senso e assimilação. Eu tenho que aprender a cooperar com o outro. Cooperar com o outro é ajudar o outro a conseguir chegar numa meta que vai me ajudar também. Mas lembre que eu sou um individualista, que às vezes o mal do outro me faz bem, mas eu tenho que aprender que o bem do outro pode me fazer bem também. Mas é um processo doloroso esse. Ter o bom senso de aceitar, de dialogar, não querer impor só as suas vontades, entender que tem uma vontade maior, que é coletiva, e assimilar coisas novas, aprender, não achar que sempre a minha opinião é que vale, achar que eu estou sempre certo. Aprender que a opinião do outro, apesar de ser diferente, ela também tem seus fundamentos. Mas, de novo, eu repito, isso é um processo muito difícil. Mas vai perguntar para vocês lá, então, processos associativos na sociologia. Cooperação, bom senso e assimilação. E, ao contrário, os processos dissociativos, que o ser humano não quer saber, ele não consegue viver em sociedade, então ele vai fazer processos de oposição,
sempre vai ser negativo. De divergência, ele está sempre contra. Tem muito isso na adolescência, né? Sou rebelde sem causa. Estou sempre contra. Onde há governo, sou contra. Então, tudo que é proposto não está bom. Isso é processo dissociativo, de não interagir com as pessoas. Tá? Oposição, divergências, falta de interação, falta de aceitar o coletivo, de conseguir viver no coletivo. Isso são processos dissociativos. Então, na prova e no trabalho vai perguntar processos associativos, que são positivos, e processos dissociativos, tá? Fica essa dica aí. E aí, então, o que acontece? Quando a pessoa faz processos dissociativos que ela não consegue viver no coletivo, ela vai ter uma patologia, ela vai ser doente, tá? E isso vai se transformar de duas maneiras, individualmente e socialmente. Individualmente, a pessoa patologicamente, sociologicamente doente, ela vai ser individualista, então ela vai procurar o quarto escuro, vai ter dificuldade de tomar banho, não tem autoestima, não quer se arrumar, cabelos sempre bagunçado, não escova os dentes, não toma banho. Então, se tem um adolescente que está com esses sinais, ele está com um problema, ele precisa ser tratado, né? Vai tomar medicação ou vai usar álcool, drogas, tá? Não, é uma questão, ser drogado, né? O alcoólatra é uma doença, ele está demonstrando isso. Vai ser muito tímido. Timidez não é bom, gente, timidez demais. Não quer sair com ninguém, não tem amigos, isso é sinal de doença, patologia individual. E falta de higiene pessoal, como eu falei. Essas pessoas vão se encontrar com outros, como eu falei antes. As pessoas doentes, dissociativas, vão procurar pessoas como elas também. E aí, se elas se reunirem em grupo, essa doença que era individual se torna uma doença social. Daí vem o racismo. Ninguém é racista sozinho, né? Vem a homofobia, a psicopatia, a pessoa é psicopata e aí vai planejar o mal do outro. Psicopata, gente, tem que ter uma ideia assim, é um monstro. Psicopata é uma pessoa sempre bem arrumada, uma pessoa que é agradável, porque ela te manipula para te fazer mal. Isso é uma doença, né? E vão se tornar até assassinos. E aí vão formar grupos como grupos neofascistas, neonazistas, né? Grupos homofóbicos que se reúnem, as pessoas se reúnem para bater em pessoas porque são homossexuais, ou radicalismo religioso, querer impor a sua religião e matar quem não pensa igual a eles. Tem muito no islamismo isso, né? Então, essa doença individual que eu falei para vocês, né, do quarto escuro, de ficar deprimido, de não querer tomar banho, se não for tratada, essas pessoas vão se reunir com outras pessoas que também estão com a mesma patologia e aí vão se tornar doenças sociais, tá? Então, como é que a gente faz na sociologia? Maneiras para a gente se socializar. A gente tem que aprender a se socializar. Nós somos seres individuais, temos que aprender a viver coletivamente, em sociedade, tá? Abrir mão do meu egocentrismo. E isso vai acontecer de duas formas, então. Como é que eu vou viver em sociedade? Abrir mão desse egocentrismo, tá? Tem a socialização informal e a socialização formal. A informal é a familiar. A primeira maneira de me socializar é com a família. Gente, ninguém é assim. Nós somos um pouquinho do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, as pessoas que conviveram conosco, tá? Então, a primeira forma de socialização é familiar. Quem não tem uma família vai ter problema de socializar depois no coletivo, na empresa, com os amigos. A família é essencial, tá? E eu não estou dizendo família tradicional, pai, mãe, pode ser o avô, a tia, quem criou, vai então te dar o início na socialização, tá? Quanto mais equilibrada for a tua família, mais um ser equilibrado tu vai ser socialmente depois. E depois grupos de amigos, de ciclistas, do futebol, do CTG, esse é um segundo grupo informal. E o grupo formal, como eu falei para vocês, é a escola. Na escola a gente se socializa. Piaget era um pensador que dizia: tudo que eu precisava eu aprendi no jardim de infância para minha vida. Ou seja, eu tinha que guardar os brinquedos, eu tinha que aprender a fazer fila, eu tinha que aprender a ouvir o outro. Então, a escola, de forma formal, te ajuda a socializar, tá? Tanto é que quem vai mal na escola, aluno aí que vai mal na escola, ele tem dificuldade de arrumar um bom emprego, de ser aceito nos grupos que ele faz parte, porque ele não conseguiu se socializar na escola. Outra forma formal de socialização é a igreja, tá? E grupos de trabalho, grupos de mesmos pensamentos, como futebol, CTG e assim por diante, tá? Vai perguntar para você sobre o fundador da sociologia lá no trabalho, que é Auguste Comte. Tá? Auguste Comte é um francês que é considerado o pai da sociologia. Ele criou a teoria positivista.
Positivista é uma teoria baseada na ordem e progresso. A bandeira do Brasil está escrito dentro dela ordem e progresso. É uma frase, é um pensamento positivista, que só tem progresso se tiver ordem. Ou seja, obediência, organização, sem isso não tem progresso. E o positivismo, ele é extremamente... ele define que é preciso ter desigualdade social, que não dá para todo mundo viver bem. Para que alguém viva bem, outro tem que viver mal. É um pensamento que eles defendem. É uma corrente sociológica muito machista, coloca a mulher em segundo plano, que a mulher, por exemplo, atrapalha nos negócios, porque ela é engravida, ela vai faltar ao trabalho. Então, o homem tem que estar ser mais valorizado, o homem está acima da mulher na sociedade, principalmente na sociedade capitalista, essa defesa, né? Então, esses são pensamentos que vai perguntar lá do Augusto Comte do positivismo, para você no trabalho, tá? Machista, guardem esses exemplos aí. É machista, ela acha que a desigualdade social ela é um mal necessário, precisa ter desigualdade social, e ela exclui os indivíduos que são doentes patologicamente. Exclui quem não está no processo normal, né? Quem não entende os anseios da sociedade. Ele é excluído. Quem é doente, quem tem alguma demência, ele não serve, tem que ser excluído. Tá? O positivismo leva a constante competitividade. Tem uma piadinha, tem que ter sempre ser melhor que o outro. Na África, né, os amigos foram fazer um safari, e aí se solveram do grupo lá, ficaram só os dois. E daqui a pouco ele viram que o leão estava a menos de 100 metros deles, um leão faminto. Aí um colega abraçou o outro, começou a chorar, dizendo, te conheço desde pequeno, foi um prazer te conhecer, agora nós vamos morrer. Aí o outro olhou para ele assim, mas por que nós vamos morrer? Porque o leão corre mais que a gente. E aí ele disse assim, eu preciso correr mais que tu só. E saiu correndo. Ou seja, leva sempre a competitividade, tu tem que sempre ser melhor que o outro. Isso que pensa o positivismo, que é a base também do pensamento capitalista, né? Ou se tu for leão, ou amigo, ou a zebra, se tu for zebra, tu tem que correr do leão. Se tu for o leão, tu tem que correr para pegar a zebra. Sempre vai ser um pensamento de competitividade, tá? E vai ter uma pergunta lá sobre o status. O status social, então. Quem é o ser perfeito nessa sociedade aí para a sociologia? Que é um aceito por todos, né? Vai perguntar na prova de vocês no trabalho a questão do status social, tá? Está muito ligado ao consumismo. É alguém que está sempre consumindo, querendo trabalhar. Desde pequeno, aliás, nós somos levados a pensar que o trabalho é essencial, ele é fundamental na vida da gente. Aquela historinha que todo mundo ouviu já da formiga e da cigarra, né? Desde criança nos dizem que a cigarra é vagabundo, que não quer trabalhar, e que a gente tem que ser trabalhador que nem a formiga. Quem disse? Por exemplo, o índio não trabalha para acumular. Não tem freezer numa aldeia indígena. O índio está com fome, ele vai lá e pesca. Ele está com sede, vai lá e pega água para beber. Ele precisa fazer uma casa, ele derruba só as árvores para fazer aquela casa. Ele não faz condomínio para alugar. Então, quem disse que eu tenho que estar sempre trabalhando e trabalhando 16 horas por dia e ficando longe da minha família? Quem disse que isso é certo? Isso é um pensamento positivista, capitalista. Mas tem outros tipos de pensamentos no mundo, tá? Então, o positivismo e o capitalismo levam a esse pensamento de consumismo, né? Tem que me adequar a isso, tá? E o alto nível de interação social, então, o ser mais elevado socialmente falando, o indivíduo que abre mão de si mesmo, é um indivíduo que se direciona às necessidades alheias, tá? Faz trabalhos voluntários, por exemplo, sem pensar em ganhar nada com aquilo. Pessoas que fazem trabalhos voluntários são pessoas que estão no nível superior, falando socialmente, tá? É desapegado do consumismo, das coisas, não quer se vestir de forma prepotente, não quer demonstrar bens materiais. E um ser socialmente bem equilibrado é aquele que discute com os outros. Sim, discute, tá? E sempre uma discussão para a sociologia, os dois ganham. Quem consegue vencer a discussão, ele coloca a sua ideia em prática, ele é valorizado. E quem perdeu a discussão nesse primeiro momento, ele cresceu, ele ganhou experiência para uma próxima vez poder ter mais argumentos para discutir e colocar suas ideias de outra forma. Então, numa discussão, na sociologia, sempre há vencedores. Quem ganhou a discussão tem a sua ideia valorizada e quem perdeu a discussão nesse momento cresceu, melhorou para uma próxima vez estar mais preparado. Tá? Grupos sociais, então, que vai perguntar lá, coletivamente são grupos sociais doentes, né? São aqueles indivíduos que se reuniram com outros que pensam igual, que estão doentes, que são os grupos neonazistas,
os grupos racistas, os grupos homofóbicos. Não há nada que diga que tu tem que machucar, ferir alguém porque ele pensa diferente de ti ou age diferente de ti. Não tem que impor tuas ideias, então ser doente. Então o desafio da sociologia é adequar os meus desejos individuais, meus desejos egoístas aos desejos coletivos. E isso é bem difícil, é bem complicado. Tá? É uma tarefa muito árdua. Certo? Essas são as dicas da etapa 1 de Sociologia, Escola Estilo EGAD. Até a próxima.